Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro-Negro e hoje eu estou aqui para trazer as últimas notícias para vocês diretamente do Maracanã. Infelizmente não são notícias boas porque o Flamengo foi derrotado por 4-1 pelo São Paulo aqui no Maracanã pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma tarde para esquecer, o Flamengo foi muito mal, o início do primeiro tempo do Flamengo foi bom, até mesmo com o Pedro abrindo o placar, sempre muito bem. No entanto, depois já para o final do primeiro tempo, o time se perdeu no meio de campo e também é importante destacar algumas falhas individuais, como as de Gustavo Henrique. O zagueiro não estava bem, inclusive ele saiu muito comovido no final da partida. Os jogadores do Flamengo foram dar suporte, dar apoio ao jogador, mas ele saiu muito triste por conta de sua atuação. Além disso, também é importante destacar que o Flamengo perdeu 2 pênaltis. Um com o Bruno Henrique e outro com o Pedro. 2 cobranças muito ruins dos jogadores do Flamengo, realmente inacreditável. 2 jogadores do Flamengo tão bons, a gente sabe como o Bruno Henrique e o Pedro são importantes. São jogadores que fazem muitos gols, inclusive o Pedro é o artilheiro do time do Flamengo nessa temporada. Bruno Henrique também está vindo perto nessa artilharia e os 2 jogadores perderam pênaltis, inclusive esse pênalti que o Bruno Henrique perdeu poderia botar o Flamengo na frente do placar novamente. O São Paulo empatou e logo em seguida foi marcado um pênalti para o Flamengo em que o Bruno Henrique cobrou, no entanto, perdeu. Pois o São Paulo conseguiu aplicar a virada no Flamengo, ampliou esse placar. Muito importante destacar a confusão também entre os dirigentes do Flamengo e do São Paulo, eles que ficam próximos do banco de reservas ali embaixo no Maracanã, e teve bastante confusão entre os dirigentes que reclamaram bastante, reclamaram principalmente da arbitragem. Hoje o VAR foi muito solicitado em todos os pênaltis marcados, também teve pênalti marcado para o São Paulo e que o jogador do São Paulo conseguiu converter a cobrança, e essa foi uma partida para o Flamengo esquecer. O próximo confronto do Flamengo será contra o Atlético Paranaense na quarta-feira pela segunda e decisiva partida das quartas de final da Copa do Brasil. Logo em seguida, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então são confrontos muito importantes que o Flamengo vai precisar se preparar, principalmente contra o Atlético Mineiro, que está disputando a tabela, disputando a liderança da tabela do campeonato com o Flamengo, e após essa derrota o Flamengo precisa correr atrás do prejuízo, já que se vencesse esse confronto contra o São Paulo, assumiria a liderança, porque o Internacional já tinha perdido para o Corinthians nesse sábado. Então o Flamengo tropeçou dentro de casa, infelizmente, e não conseguiu assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E como de costume, o técnico do Flamengo, Domenech Torrent, concedeu uma entrevista coletiva após o final da partida e falou sobre a atuação do Flamengo. Eu perguntei ao Domi se a ausência do Rodrigo Caio pode ser um dos principais fatores para essa irregularidade do setor defensivo do Flamengo. Ele respondeu essa pergunta e outras perguntas que você vai conferir agora, as declarações de Domenech Torrent. Com média de mais de um gol sofrido por jogo. Hoje, houve falhas individuais, mas como explicar um desempenho como este ao longo do campeonato, além dos erros individuais? Acho que hoje erramos todos. Erramos defensivamente e também ofensivamente. Não vamos a focar só os erros defensivos, que erramos, concordo que erramos, mas também erramos ofensivamente. Quando perdemos e erramos todos. Hoje acho que uma derrota dolorosa para o time, porque podíamos colocar na liderança do Brasileirão, mas estamos no meio. Agora temos um jogo em 3 dias e vamos estar focados nisso e melhorar defensivamente. Mas quando são erros individuais, eu sempre falo com os técnicos, quando ganham também falo assim, os técnicos são hasta nas áreas. As áreas são para os jogadores, muitas vezes o feeling que tem é muito bom e muitas vezes erram, mas isto acontece em todos os sítios. É uma pena porque acho que foi um jogo atípico e por pequenos detalhes perdimos o jogo, porque erramos um penalti e no último minuto sofrimos o 2-1. Só chegaram 2, tiveram 2 chances no primeiro tempo e marcaram 2 goles. No segundo tempo erramos outro penalti quando estávamos 3-1, damos outro penalti.
E também erramos no quarto gol. Mas é uma pena, os jogadores sabem que a importância de estar focados agora, isso já aconteceu, é muito doloroso, mas já aconteceu. Temos que estar focados com a eliminatória, o mata-mata, de tentar ganhar o mata-mata, e logo já vamos a pensar com Mineiro. Por isso, por exemplo, troquei a 2 jogadores, o Everton e Nathan, os últimos minutos, porque tinham 2 cartões amarelos. Eu já estava pensando com o 1-4 para o próximo jogo do Brasileirão também, porque não podíamos sofrer outro cartão amarelo ou um desses 2 jogadores. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. O time se perdeu completamente na questão defensiva nessa partida contra o São Paulo. Você acredita que a ausência de Rodrigo Caio, peça importante para a equipe e referência no setor, pode ser um dos principais fatores para essa irregularidade na defesa? Eu não sei por que falam assim. Este time é o mesmo time, João Gomes por Arau, que ganhou 1-5 em Corinthians. A mesma defesa. A mesma. Com Gustavo e Natan jogamos muitos jogos e jogaram muito bem. Agora, se falam porque um jogador... O Rodrigo Caio faz... Eu não lembro agora mesmo, com certeza, mas 4 ou 5 jogos que não joga. O time jogou bem, não sofria goles, defendia bem. Hoje, erros individuais, sim, mais em defesa e também em ataque, os 2. Quando ofensivamente também erramos, não só, porque normalmente a imprensa, quando erra o goleiro, erram os defensas. Para eles é muito importante, mas quando erram os atacantes, não acontece nada, não? Acho que não faz justiça a estes jogadores, ao Gustavo, ao Natan, a todos esses jogadores que jogaram muitos jogos muito bem. O exemplo é o jogo contra o Corinthians. Joga a mesma defesa, os mesmos atacantes, só hoje jogou porque estava com cartão Zarau, o Thiago, e jogou o João Gomes, que jogou para mim bem, o segundo tempo muito melhor que o primeiro tempo, mas para mim não faz justiça falar de defensivamente quando são erros individuais. Normalmente não fazemos esses erros individuais. Quando vocês me falam que não defendemos bem, é quando o adversário cria muitas chances e não estamos bem posicionados no campo. Mas hoje foi distinto, foi muito distinto. Erros individuais podem acontecer, os atacantes, os defensores, todos erramos, o técnico também erra muitas vezes, mas se lembram vocês que é o mesmo time, quase só João Gomes, que jogou contra o Corinthians, e que jogou muito bem. Eu não sei agora se os culpables são os defensores ou o sistema defensivo. Pedro Henrique Torre, ESPN. Contra as equipes do top 5 do campeonato, o Flamengo teve 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória contra o Fluminense. Como esse desempenho ruim diante dos principais times do brasileiro nesse primeiro turno serve de reflexão para a sequência do campeonato? Estamos no meio. Se ganamos o Brasileirão, depois falaremos de tudo isso. É uma loucura. Aqui perde você um jogo e todo é ruim. E não é assim. Empatamos contra o Internacional. Acho que jogamos muito bem o segundo tempo. Hoje não jogamos mal. Acho que jogamos o segundo tempo melhor que o primeiro. O primeiro tempo estava controlando, só 2 chances, marcaram 2 goles. Erramos um penalti. Se vocês me falam do resultado, vocês estão certos. Mas aqui acho que só falam do resultado. Perdemos, todos é ruim. Ganamos, todos são muito... Não é assim, tem que analisar. Falar por falar que falem. Hoje é dolorosa a derrota, muito dolorosa para o Flamengo. E para mim, personalmente, muito dolorosa. E o jogo não faz justiça ao que aconteceu no campo. O jogo estava muito equilibrado. Erros individuais, que muitas vezes acontece isso, porque são humanos a gente, não são máquinas, são humanos. Acho que devem saber isso, não? E também podem errar. Pois perdemos o jogo por isso. Mas agora falar... tivemos 10, 11 jogos consecutivos com uma defesa que estava jogando bem, todos estavam jogando bem. Hoje perdemos um jogo e todo é um desastre. Pues ok, mas vocês estão certos. Ou vamos a falar assim, a partir de agora, quando perdemos, todo está mal. E quando ganemos, todo está bem. Ou vamos a falar assim, para o seguinte coletiva de imprensa.
Marcos Coelho, Rádio Tupi. A defesa do Flamengo só não foi vazada em 3 jogos neste campeonato. Até que ponto a falta de repetição dos jogadores pode influenciar nesse retrospecto? É o que falava. Todo mundo sabe, mas não quero falar disso porque parece uma desculpa. Mas hoje, o time que jogava ano passado, por exemplo, não temos ao Arão, não temos ao Thiago, não temos ao Rodrigo, não temos a Arrascaeta, não temos a Gabi. O time está competindo bem com isso. Sempre eu falo que não quero falar dos jogadores que não estão. Temos que falar dos jogadores que estão jogando. É claro que todos queremos jogar com todo o elenco. Muitas vezes estou lendo o problema que vai ter o Dome quando o Gabi ou esse ou outro voltem. Não, o problema é quando não tem a Gabi, a Arrascaeta, a Rodrigo. Esse é o problema. Não quando tem. Quando tem, já buscamos soluções. Mas eu nunca falei estes 11 jogos, quando ganhamos, desses jogadores. Agora que perdemos o jogo, ou que perdi o jogo, se vocês querem, o Dome perdeu o jogo, tampouco falo desses jogadores. Todo mundo sabe. Se vocês quiserem analisar tudo isso, analisem. Eu estou muito feliz com o time, porque jogo sem esses jogadores importantes, vocês sabem, precisamente ano passado, e ganhamos. Sem estes jogadores importantes. Agora que perdemos, não quero falar do Rodrigo. Todo mundo sabe quem é o Rodrigo. Todo mundo sabe quem é o Gabi. Ou a Arrascaeta. Todo mundo sabe isso. Não tenho que falar, porque parece uma desculpa. Isso tem que falar vocês. Mas tem que dar importância aos jogadores que jogaram estes jogos, sem esses jogadores que se machucaram na seleção. João Pedro Granete, coluna do Fla. Em 2019, o Flamengo se notabilizou por ter no Maracanã uma verdadeira fortaleza, com 17 vitórias e 2 empates no Brasileirão. Neste ano, são apenas 4 vitórias em 9 jogos aqui. O que falta para retomar a força em casa? A torcida, o primeiro a torcida. Acho que se vocês entendem um pouco de futebol, com a torcida de Maracanã, vocês ganham 10 pontos cada ano, só com a torcida. Isso é o primeiro. Jogar melhor é o meu trabalho. Jogar melhor, defender melhor. Eu não sei, mas isso acontece em todos os sítios do mundo. O Liverpool tem problemas, o City tem problemas, o Barcelona tem problemas, o Madrid tem problemas. Onde? Quando jogam em casa. Por quê? Não tem a torcida. Vocês não entendem que essa torcida maravilhosa do Flamengo ganha 8, 10 pontos cada ano. Tampouco entendem isso. Precisamos, agora é impossível por la pandemia. Isso já está, é impossível. Agora que temos que fazer? Melhorar. Mas isso acontece em todo o mundo, Tem que saber isso também, Se vocês, as ligas em Europa, estão seguindo as ligas em Europa, acontece o mesmo. Por quê? Porque há campos muito especiais no mundo. Maracanã é um. A torcida do Flamengo é a melhor torcida do mundo. E precisamos de... Não podemos porque está a pandemia. O que temos que fazer? Trabalhar mais, fechar ou matar os jogos quando podemos matar os jogos. Acho que hoje podíamos matar o jogo. Não só por o penalti do primeiro tempo. Tivemos 2 chances muito claras do Vitinho também no primeiro tempo. Não marcamos gol, sofrimos gol no último minuto. Por a defesa, não. Porque muitas vezes um erro individual, outras vezes esse jogador joga muito bem e salva um gol muito claro, ou uma jogada muito clara. Hoje podemos errar, todos erramos no mundo, todos erramos. Eu que não erre, que levante a mão. Ricardo Lai, Fox Sports. O que você falou para o Diniz após o fim do jogo? O São Paulo deu uma aula de como enfrentar o Flamengo? Como? Perdão? O que você falou para o técnico, Fernando Diniz, após o jogo? O São Paulo deu uma aula de como enfrentar o Flamengo? Não. O que falamos os técnicos e os jogadores dentro do campo fica lá. Mas falamos de como estou, por exemplo, o trabalho aqui em Brasil, a diferença na Europa, tudo isso, como me sinto agora mesmo no Flamengo, tudo isso. Falar normalmente dos técnicos, não falamos taticamente, mas se falamos da diferença. Por exemplo, a diferença quando você é técnico em Europa ou aqui, não, em Brasil. Aqui 15, é uma pena que 15 técnicos estão fora, é impossível quase não trabalhar, implementar um estilo, se não tem tempo. Não? Quando eu falei, porque isso já passou, que outra derrota muito dolorosa de 5-0, mas tampouco analisaram por quê. Porque o dia seguinte também tínhamos 8 Covid, tudo isso, nadie fala disso, e tampouco queria falar. E que ganhamos o Barcelona com 8 jogadores menos, tudo isso não, acho que não interessa aqui.
Mas eu falei do clube, e é isso que estávamos falando. O clube em 3 anos não ganhou nada não, eu falava para ele, não para mim, porque eu falando muitas vezes, eu estou muito feliz agora aqui, com os jogadores, com o clube, com todos. Estamos focados só com isso. O que acontece fora, tudo isso é normal, porque é o clube mais grande da América, o Flamengo. E claro, a imprensa, redes sociais, tudo isso. Mas nós temos que estar focados, e falávamos disso, focados no trabalho. Por quê? Porque não pode controlar o que acontece fora. Não pode controlar que quando perde um dos jogos, todo o mundo está nervioso. Falamos sobre isso. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Domi, 2 pênaltis perdidos pelo Flamengo. Você vê alguma razão técnica, emocional ou outra questão para os 2 gols perdidos? De que forma isso influenciou na performance do time após o segundo pênalti? Bueno, quando você erra um penalti, o primeiro tempo, e depois sofre um gol no último minuto, claro, é uma pena tudo isso e tal, mas os jogadores são muito profissionais. Acho que sabem que é melhor que isso aconteça todo num jogo, que erre 2 penaltis, que dê 3 goles. Tudo isso eu prefiro que aconteça num dia, que não novamente. Se acontecer todo num dia, agora mesmo é muito melhor que não erramos um penalti o próximo jogo. Erramos 2, pode acontecer. Normalmente, eles nos treinamentos muitas vezes cobram penaltis porque é como um jogo para eles, ou seja que cobram penaltis, mas também muitas vezes quando você erra um penalti tem um goleiro que também achou que jogou bem, porque você tem que saber que o Flamengo não joga só, joga com um adversário. O São Paulo também jogou, sobretudo o primeiro tempo, 20 minutos bem. Acho que é melhor que nós, o primeiro tempo, não o segundo. Mas quando podíamos marcar o segundo, não marcamos, nós marcaram o segundo e aqui mudou todo um pouco. Acho que o segundo tempo, começamos muito melhor que o primeiro tempo, mas aconteceu o que vocês sabem que aconteceu. Mas sempre, quando erra 2 penaltis, claro que na cabeça dos jogadores é difícil, porque está 1-3 e podia virar o jogo nesse momento, e não virou. Guilherme, Rádio Bangu FM. Psicologicamente, o quanto essa derrota pode prejudicar o Flamengo para a decisão de quarta-feira? Acho que nada, é outra competição, é o mata-mata. Por isso digo que agora mesmo o jogo mais importante é o mata-mata. E depois já reservamos hoje 2 jogadores ao final, aos 5 minutos, que eu falei, o Everton ou o Natan, para jogar contra, se precisamos, para jogar contra Atlético Mineiro, porque tinham 2 cartões. Mas isso é para outro jogo. Esse jogo só ganhamos 1-0, não é suficiente. Para mim, o melhor para ganhar o jogo é não defender só 1-0, es marcar más goles e tentar ganar de nuevo o jogo, ¿no? Eso vamos a tentar fazer o próximo jogo contra Atlético Paranense, mas é uma competição distinta. Eles têm experiência, são campeões. E quando você tem um equipo campeão, não afeta tanto como outro time. O time de Flamengo tem muita experiência, tem qualidade, mentalmente estão preparados para jogar todos os jogos e ganhar todos os jogos. Mas muitas vezes você não pode, quer ganhar todos os jogos, mas não pode. Gustavo Henrique, Rádio Onda Mix. Domi, qual é o sentimento após essa derrota? Doloroso, muito doloroso. Para nós, para os torcedores, porque hoje, ganhando o jogo, estamos na liderança do Brasileirão. Claro que estamos ao meio, é o que falei também com os jogadores. Se ganhamos, não se acaba, mas estamos na liderança. É importante para a torcida, para todo, para nós, para a confiança, porque estávamos com 10, 11 jogos, uma sequência maravilhosa de jogos ganhados ou não perdidos, e para isso é muito dolorosa. Nunca, quando você perde 1-2 também é dolorosa, mas 1-4 acho que não faz justiça com o que aconteceu no jogo, não faz justiça, mas muitas vezes você joga muito mal e marca 5 goles, e muitas vezes cria muitas chances e não marca goles ou sofre goles que você pode evitar. E isso aconteceu hoje, mas é muito dolorosa para todo o Flamengo e todo o flamenguista. Rafael Melo, Rádio Onda Mix.
Alguns dos gols sofridos hoje foram consequências de falhas do sistema defensivo do Flamengo, assim como no jogo contra o Internacional. Sim, hombre, sim. Que concordo com ele. Que sim. Sim. Para quarta-feira, você pretende mudar ou manter a mesma dupla de zaga? Que sim, que concordo plenamente com esse senhor, concordo plenamente. Já falei que sim, que são falhos do sistema, tudo isso. Perdimos, o sistema é muito ruim. Também quando jogamos com estes defensores, muito ruim todo, concordo com ele perfeitamente. Se vocês querem falar assim, quando perdemos o jogo, quando ganhamos o jogo, concordo com vocês, não tem que falar de mais coisas. Hoje perdimos o jogo por erros individuais, é muito claro, mas não defensivos, também ofensivos. Isso é o que aconteceu hoje. Não por sistema defensivo. Isso é o sistema defensivo é quando eles criam 20 chances, ou 4 chances muito claras de descoordenação com a defesa. Hoje não aconteceu isso. O primeiro gol, segunda bola, golaço. O segundo gol, todo mundo sabe o que aconteceu. Cruzamento e damos o gol. Terceiro gol, penalti. Quarto gol, bola de 60 metros. Quando estávamos tentando marcar goles para virar o jogo. Falhos do sistema defensivo. Claro que sim, claro que sim. Falha do sistema defensivo. É igual. Última pergunta da Fernanda Pisotti, Rádio Ferge. Sabendo de todas as dificuldades com a maratona dos jogos e os desfalques no elenco, quando os torcedores poderão contar com a volta dos principais jogadores? Qual é o prazo de retorno deles? Isso têm que falar com o departamento médico. Nós temos informação, o Rodrigo estava já quase para jogar e se machucou, o último treinamento. Uma lesão distinta a que tinha, não é do joelho, é muscular. Ao contrário, o Rascaeta, quando voltou da seleção, era problemas de joelho, agora muscular, agora é de joelho. Acho que estão próximos para voltar, mas eu não sei com certeza. Eu não sei, sou o departamento médico que temos, que falamos cada dia, acho que estão próximos. Não sei com certeza se podem jogar contra o Paranense, se vão a chegar para... Mas não temos que desculpar-nos para isso, não temos que desculpar-nos. Vamos a jogar com os jogadores que estén prontos para jogar, que são os jogadores maravilhosos, que são os jogadores que han jogado com intensidade, que são os jogadores que sin esos jogadores e com muitos problemas, com Covid, com muitas coisas, ganaram jogos. Esse é o elenco que tem o Flamengo. Se não está, claro que querem, todo técnico quer que voltem todos, ter todo o elenco. Que volte o Gabi, o Rasca, o Thiago, todos, o Rodrigo. Todos sabem a importância desses jogadores. Mas eu não vou a falar nem a desculpar com isso. Vamos a dizer que foi o sistema defensivo, não foram os jogadores que estão machucados. Obrigada, Domi. De nada. Fim da coletiva. Então é isso, galera. O Flamengo se reapresenta amanhã no Ninho do Urubu em preparação para o confronto contra o Atlético Paranaense, válido pela segunda e decisiva partida das oitavas de final da Copa do Brasil. E é isso, eu trago mais informações para vocês amanhã. Para quem perguntou se eu estava bem, porque viu que eu tinha falado que fui assaltada, infelizmente realmente eu fui assaltada, mas já tá tudo bem, eu tô resolvendo tudo. Agradeço sempre a preocupação de vocês, o cuidado de vocês e o carinho de vocês comigo. É isso, saudações rubro-negras, isso é Flamengo mesmo na derrota.